Boa noite, irmãos. Mais uma vez, boa noite, agora com o som ligado. Peço que os irmãos que ainda não sentaram tomem seus lugares para iniciarmos nosso culto nessa noite. Vamos iniciar com o hino de número 89 do hino de louvor 3, Digno do Senhor Andar. 89. Ele só tem uma estrofe, então vamos cantar ele duas vezes. Vou pedir para o irmão Ri Davidson orar pelo culto nessa noite, por favor. Senhor, nosso Pai, vai agradecer por estarmos na casa do Senhor. Também venho pedir pelo andamento do culto, Pai, que seja conosco. Que eu peço no Espírito, amém. Amém. Antes do próximo hino, vou fazer uma leitura. João, capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Próximo hino, Fruto Dar, 285 do Voz de Melodia. Peço a que eles puderem se coloquem de pé para cantarmos esse hino. Ele também só tem uma estrofe, então vamos cantá-lo duas vezes. Amém, os irmãos podem sentar. Próximo hino, A Ordem do Senhor, 405 do Voz de Melodia. Antes eu vou fazer a leitura de mais um texto. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. 400. Vamos cantar mais uma vez. Eu esqueci de falar no começo. Os homens repetem, tá? No coro, quando tiver repetição. E as mulheres cantam a primeira parte. Amém. Avisos. Boa noite. Só passando rapidamente aqui os avisos. Só lembrando que essa semana, fica atento que vai ser um pouco diferente. Na quarta-feira não haverá o culto de oração, tá bom? Só lembrando os horários de culto, todo domingo de manhã às 9 horas, domingo à noite às 19, quarta-feira é 19h30 o culto de oração, mas essa quarta não haverá. Por quê? Porque nessa semana inicia as conferências missionárias. Então como é que vai funcionar? Sexta-feira haverá culto aqui então às 19h30, sábado vai ser às 19 horas e no domingo segue os horários de culto normal, tá bom? Então quarta-feira não haverá devido às conferências missionárias. Aí as conferências missionárias é o seguinte, no sábado haverá um café aqui para os homens, rapazes também. Então todos estão convidados, né, a chegar, vai ser às 9 horas da manhã, não vai ter nenhum custo, você pode chegar, vai ser um momento bem legal também porque vai ter as igrejas da região, né, pode ter comunhão e os missionários também vão estar aqui e eles vão estar apresentando alguns projetos, tá bom? Qualquer dúvida pode procurar o Noedson, mas todos os homens e rapazes estão convidados a chegar. Aí, então, no sábado não haverá soldados de Cristo, também não haverá jovens devido à conferência missionária. No próximo domingo normal, o ensaio do coral, às 17 horas. Então, dia 5 de outubro vai ter reunião da diretoria, sexta-feira, 20 horas. E no dia 6 de outubro, sábado, às 19 horas, vai ter Assembleia Geral para todos os membros acima de 18 anos. Tá bom? E Dia das Crianças, como é que vai ser aqui o feriado? Vai ter uma programação aqui na igreja, que vai iniciar às 14 horas, para todas as crianças de 4 a 11 anos. Lembra, né, pais? Você precisa chegar para cuidar do seu filho se ele precisa de ajuda, tá? Então você é responsável para, se ele precisa de ajuda, você fica com ele. Se não, você pode chegar, entrega ele no horário, se ele não precisa de ajuda, ele não é pequeno, você entrega ele no horário e depois você vem buscar no horário, no dia 12. Agora no dia 13, como vai funcionar? Vai ser lá na escola, o Maria Helena, aqui do lado, aqui na avenida, vai estar aberto para todo o bairro, né? Vai ter uma programação para o bairro, mas também para as crianças da igreja. Aí a igreja está convocada a chegar para ajudar, tá bom? Você pode procurar a Adriele, perguntar para ela o que ela está precisando, como você pode ajudar, né? Com serviço, dinheiro ou alguma coisa, mas lembra, no mínimo oração você já pode começar, tá bom? Porque vai ser um bom momento aqui para estar fazendo alguma coisa no bairro. Lembrando, acampamento de carnaval, ainda tem vaga, você pode procurar o Natan. E lembrando, se você tem problema de pagamento, procura o Natan. Se você não colocou o nome do seu filho, ó, não tenho condições de pagar,
Existem algumas condições, né? Então, lembra que falta de dinheiro não é desculpa para não participar das programações, tá bom? Então, esses são os avisos. Só lembrando também, a comissão de relatório financeiro, no próximo domingo, depois do culto, você tem reunião. Então, vamos lá. Queria reconhecer quem visita a igreja pela primeira vez nessa noite. Tem alguém pela primeira vez aqui desse lado? Não. E desse lado, tem alguém pela primeira vez? Todos de casa, né? Então eu vou pedir para o Natan. Ora, por favor, pelos dízimos e ofertas. Senhor, obrigado por cada pessoa presente nessa noite dessa igreja. Pai, obrigado principalmente pela sua presença entre nós. Eu agradeço porque o seu amor tem alcançado nossos corações todos os dias e nos feito cada vez mais semelhantes ao teu filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, eu oro pelos dízimos e pelas ofertas que serão colocadas aqui hoje. Peço que o coração de cada um esteja disposto a colocar com toda a sinceridade e todo o amor para a honra e glória do seu nome. Que hoje as tuas palavras alcancem nossos corações e nos tornem semelhantes ao Senhor ainda mais. Que cada oferta colocada ali seja mais uma glória ao seu nome. Cada vez mais, eu agradeço ao Senhor e agradeço por todos aqui. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. Amém. Amém. Próximo hino, 402. Eis-me aqui, Senhor. Vamos cantar a primeira estrofe todos juntos. Segunda estrofe, a igreja vai cantar a capela sem os instrumentos. E na terceira estrofe, todos juntos novamente com os instrumentos.
Amém. Próximo hino e último nessa parte do culto, 403, 1 a 1. Vou pedir para que eles puderem se coloquem de pé para cantar nesse último hino. Primeira estrofe todos juntos, segunda mulheres, terceira homens e quarta todos juntos. No coro sempre todos. Amém. Pastor pode chegar, as crianças podem descer para o culto infantil. Boa noite. Eu acho que hoje a gente está num daqueles dias onde o microfone parece que está com vida própria, né? E ele começa a dar microfonia. Então, melhor segurar ele na mão. Quem mexe no som agradece, né, Cleito? Combinei com o Natan. Natan, não vamos usar terno hoje.
Quando ele começa a reger, ele coloca o terno. Eu falei, assim você me coloca numa posição complicada, né? O regente chega aqui todo bonitão e o pastor chega de terno, porque bonitão não tem como, né? Mas tá certo. Vamos ver por quanto tempo eu vou aguentar no calor de hoje, né? Ficar assim. Mas sempre uma alegria, uma satisfação ver cada um dos irmãos, estarmos presentes aqui na casa de Deus e temos a oportunidade de louvar ao Senhor, adorá-lo e agora estudar a sua palavra e aprender mais dela. Antes de nós termos o nosso tempo de estudo, meditação na palavra de Deus, eu queria só avisar os irmãos que nós estamos fazendo uma migração no nosso sistema da igreja. Nós temos um sistema onde nós fazemos o controle do hall de membros da igreja. Eu acabei esquecendo até de pedir para o Ulisses avisar, e todos os membros, a parte financeira, todas as partes da igreja estão sendo controladas por um sistema só a partir de agora. E esse sistema, para nós não precisamos fazer o cadastro de todos os membros. Como vai funcionar? A igreja terá um aplicativo da própria igreja. Estamos chiques. Então você vai entrar na Google Play ou na Play Store e você vai digitar lá, Igreja Batista Nova Vida. Vai abrir talvez umas 3 ou 4. Mas você vai reconhecer porque tem o nosso logo naquele símbolo e você vai baixar para o seu celular. Quando você baixar para o seu celular, você vai ter que fazer um cadastro. E ao fazer esse cadastro, você vai atualizar então as suas informações de membro. Você mesmo vai poder fazer a gestão das suas informações. Ou seja, mudou o telefone, você vai lá e atualiza. Então é muito mais fácil do que a gente ficar passando papelzinho e esse papel nunca retorna para a gente e a gente fica com dificuldade de como fazer o controle dessas informações. Então se você é membro da igreja, provavelmente nessa semana você vai receber um link para você fazer a instalação desse aplicativo e poder fazer o seu cadastro. Se você tiver dificuldade, nós teremos um computador lá no fundo que vai te ajudar a fazer esse cadastro então, tá ok? Ao entrar nesse aplicativo, você vai ter acesso à agenda da igreja, você vai ter acesso a números de telefone, você vai ter acesso a controle de presença, você vai ter acesso de controle financeiro, vai ter acesso às pregações, os vídeos, assistir o culto ao vivo, tudo nesse aplicativo. Então a gente está ficando chique mesmo agora, né? Mas brincadeiras à parte, a tecnologia que pode nos ajudar, nós devemos usá-la sem sombra de dúvidas, né? Então nós vamos ter o nosso tempo de estudo. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. E hoje nós finalizaremos o capítulo 3. Nós vamos estudar do verso 19 até o versículo 24. 1 João 3, 19 a 24. Vamos fazer a leitura para nós nos familiarizarmos com o que João vai tratar aqui. Versículo 19. 1 João capítulo 3, diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos nos dirigir a Deus em oração mais uma vez? Pai, nós somos gratos pelo culto que nós já tivemos até aqui e pela oportunidade que nós temos de te cultuar através do estudo da sua palavra. Eu rogo a ti, ó Deus, que possamos aprender a respeito dela,
que ela possa ser o princípio regulador desse local, que nós possamos viver cada dia em conformidade com ela. Eu peço que o Senhor me use para que possa pregar a Tua palavra nesse momento e também que cada um aqui possa receber a Tua palavra com um desejo de obedecê-la, ó Deus. Eu rogo ao Senhor pelas crianças, que lá embaixo possam ouvir também a respeito do Evangelho e entregarem suas vidas ao Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, aqui, João começa a introduzir um novo assunto. Na verdade, João quase nunca introduz um novo assunto, porque ele fala sobre os mesmos assuntos repetidas vezes. Parece um pai falando com o filho, não é assim? Quantas vezes você precisa dar a mesma ordem para o seu filho? Uma e ele obedece, né? Uma das tarefas mais desgastantes da paternidade, da maternidade, é você ter que orientar o seu filho 1, 2, 3, 4, 1000 vezes. E parece que muitas vezes não entra, né? Eu acho que João está lidando aqui como um pai mesmo com filhos. E ele repete várias vezes, não é à toa que várias vezes ele chama os seus leitores de filhinhos, né? E nós vemos aqui, irmãos, ele repetindo várias vezes os mesmos comandos, as mesmas ordens, os mesmos mandamentos. Mas agora João começa a tratar sobre um assunto de segurança de salvação. Sem dúvida, é de grande importância que João deixasse claro a respeito desse assunto. Que ele não deixasse o assunto da segurança da salvação passar em branco. Irmãos, um dos sentimentos mais terríveis que o ser humano pode experimentar é a insegurança. Nós vivemos em um país inseguro, não é verdade? E é uma sensação muito ruim sair às ruas diante dessa realidade. É uma sensação, até certo ponto, desesperadora, porque você nunca sabe o que tem do lado de lá. Ou seja, você está andando com o seu carro e você para no semáforo. De repente alguém passa, bate na janela, você já tem quase um infarto, né? O que é? Não, é só para entregar uma propaganda de um político, né? É só para entregar alguma coisa, propaganda de apartamento, alguma coisa assim, ou para vender uma bala, qualquer coisa nesse sentido. Mas nós vivemos num país tão inseguro que, num momento como esse, você pode perder a sua vida por ter uma reação desproposital, sem intenção, mas não preparado para aquilo, tomando um susto e acabando perdendo sua vida por causa da insegurança da realidade que nós vivemos. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu tive a oportunidade de ir até os Wilds para fazer um curso de treinamento sobre acampamento, eu fiquei hospedado em uma casa dos missionários lá nos Estados Unidos. E eu comprei um celular, aproveitei que o dólar naquela época era R$2, hoje seria quase impossível, né? E eu fiz a compra de um celular. E nós mandamos entregar na casa do missionário onde eu estava hospedado. E uma coisa muito me chocou um pouco, é que quando nós chegamos, eu saí, fui fazer outras coisas, estava resolvendo algumas coisas, e quando nós chegamos, o correio tinha entregue o produto que eu comprei. Onde você acha que estava o produto que eu comprei? Na porta da casa, no chão. Sendo que a casa não tem portão, sendo que a casa não tem nada de segurança, e assim, no chão. Eu olhei, eu passei assim, eu falei, se fosse no Brasil, eu ia encontrar 10 aqui já. Mas não, estava lá, ninguém mexia, ficou o dia inteiro, eu só peguei no fim do dia. Irmãos, foi uma sensação de segurança que eu nunca tinha experimentado antes. Realmente é diferente você passear ou andar num país onde você se sente seguro, é algo que é novo para nós nunca experimentamos isso. Mas, irmãos, se viver com uma sensação de insegurança é terrível, é uma realidade muito ruim, pior ainda é você se sentir inseguro com relação à sua salvação. Como está a sua salvação? Isso sim, não importa onde o país que você esteja, você pode ter certeza dela.
Você pode ter tranquilidade a respeito dela. É uma realidade, irmãos. Uma das realidades mais terríveis que o ser humano pode passar é quando ele tem dúvidas com relação à sua condição espiritual. Será que ele é um cristão? Será que ele não é um cristão? Irmãos, a maioria dos cristãos já lutou com essa dúvida pelo menos uma vez na sua vida. A dúvida e o medo de não ser salvo, até certo ponto, é comum entre pessoas numa igreja onde realmente a palavra de Deus é pregada. Onde a palavra de Deus não é pregada, ninguém está nem aí com esse conceito. Mas numa igreja que realmente preza pela palavra de Deus, que prega o evangelho de forma séria, onde a palavra de Deus está presente, sem sombra de dúvidas, a dúvida com relação à salvação pode surgir. João sabe disso, e por isso ele escreve no verso 19, acompanha ali. E nisto conheceremos que somos da verdade. É por isso que ele escreveu, aqui no capítulo 5, no versículo 13, as seguintes palavras: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Irmãos, João tem apresentado, no decorrer da sua carta, as marcas de um cristão verdadeiro. Agora, você acha que o objetivo de João é colocar dúvida na sua vida? Você acha que o objetivo de João é tirar sua paz? Você acha que o objetivo de João é colocar a pulga atrás da orelha? Não, irmãos. João não quer fazer de você vacilante na fé. Ele quer trazer, pelo contrário, ele quer trazer para você segurança. João quer que nós sejamos capazes de discernir entre o falso e o verdadeiro. Ele apresenta vários contrastes na sua carta. Mas principalmente, irmãos, ele está escrevendo não para nós avaliarmos os outros, porque é para isso que muitas vezes a gente usa a Bíblia, né? Para avaliar a vida de uma outra pessoa. Mas não, quando João escreve esses testes, ele escreve para que você individualmente submeta a sua vida e avalie o seu próprio coração diante de Deus e diante da sua palavra. Então ele quer que você olhe para a sua vida, à luz de tudo aquilo que ele escreve na sua carta. E ele quer que você se submeta a esses testes. E o desejo de João é que as suas convicções sejam fortalecidas quando você descobre os testes apresentados e quando você coloca a sua vida diante desses testes, você percebe que a sua vida se encaixa naquilo, sabe? É como montar um quebra-cabeça. Você está ali procurando a peça certa. De repente você acha a peça certa e coloca ali. A minha filha fica feliz da vida. Quando você olha para aquele teste, você coloca na sua vida e fala: poxa, olha só, encaixou. A minha vida é isso. E quando você vê isso presente na sua vida, os elementos que João apresenta aqui, o seu coração deve se alegrar diante da alegria de você ter segurança de salvação. Esse é o objetivo de João a escrever a sua carta aqui. E o versículo 23 resume o que você deve procurar na sua vida para que você tenha essa segurança de salvação. Olha o que diz o versículo 23. Ele fala: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Esses são os elementos que devem estar presentes na vida do cristão verdadeiro. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Amor por quem? Pelo próximo. E obediência aos mandamentos. Então, irmãos, quando você olha para a sua vida, o que você deve procurar? O que você deve procurar para você conhecer a realidade da sua fé? Primeira coisa é
eu creio que Jesus é o Cristo. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém? Essa é a base da nossa fé. Essa é a base do cristianismo. Cristianismo vem de quem? Cristo. Então você deve crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não foi um espírito que veio até este mundo. Ele veio em carne. Ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou. Por isso que lá no capítulo 1 ele fala, aquilo que os nossos olhos viram, que nossas mãos tocaram. Porque dentro daquele período, muitas pessoas estavam fazendo o quê? Dizendo, olha, Jesus Cristo na verdade não veio corporeamente. Ele era só um espírito, era uma matéria, era algo assim. E então, por causa disso, ele não morreu. Se ele não morreu, a nossa fé não existe, porque ele também não ressuscitou. Então ele está falando, você crê em Jesus Cristo de forma adequada? Segunda coisa que você deve procurar é, eu obedeço a palavra de Deus? E a minha pergunta para você é, você tem prazer em obedecer a palavra de Deus? Você procura na palavra de Deus os elementos para você se conformar a ela? E em terceiro lugar, amor uns aos outros. Quando você encontrar esses 3 elementos na sua vida, olha o que diz o versículo 21. Versículo 21, no final dele, fala que nós temos confiança diante de Deus. Versículo 19 fala, na segunda parte, e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. 3 benefícios, irmãos, que o cristão desfrutará ao praticar o verdadeiro amor. Que é isso que ele está tratando ainda no seu contexto. Primeiro benefício, segurança de salvação. Olha o que diz, versículo 19 e versículo 20, acompanha ali. Versículo 19 e versículo 20. Ele fala, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Irmãos, todo ser humano nasce com a lei de Deus escrita no seu coração. E essa lei de Deus é uma consciência que o acusa do certo, quando ele faz o certo, ele o absolve, ou o acusa quando ele faz o errado. E tudo isso depende de como a pessoa reage à lei de Deus que está no seu coração. Como nós sabemos que todo ser humano tem a lei de Deus no seu coração? Porque Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15 diz, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que significa, irmãos? Significa que toda pessoa tem uma certa capacidade de discernir entre o certo e o errado, sendo ela cristã ou não. Independente disso, nós sabemos o que é o certo e o que é errado. E isso é herança do quê? Da lei de Deus que foi gravada nos nossos corações. Afinal de contas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Claro, essa imagem e semelhança foi contaminada pelo pecado, mas ainda guarda resquícios dela. E um desses resquícios é a lei de Deus que ainda está, de certa forma, cravada nos nossos corações. Agora, quando você se torna um cristão, você muda o fundamento da sua fé, da sua confiança. Antes você confiava em você mesmo, agora você passa a acreditar e aceitar a Bíblia como uma verdade através da qual você deve viver. É ela que deve ser o seu padrão de regra, de vida e de prática. Um cristão verdadeiro deseja obedecer e conhecer mais
a palavra de Deus? Foi isso que nós vimos no capítulo 2. Volta lá no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 até o versículo 6. Diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. Então, irmãos, quando você, como um cristão, obedece à palavra de Deus, sabe o que você está fazendo? Você está informando a sua consciência de um padrão de acordo com as Escrituras. Então você está colocando ali a Bíblia na sua vida. E quando você começa a não somente a aprender a palavra de Deus, mas também a praticar a palavra de Deus, sabe o que a sua consciência vai fazer? Vai te trazer paz, alegria, satisfação. Por quê? Porque você alimentou a sua consciência com um padrão divino. E você começa a viver de acordo com esse padrão. Então a sua consciência começa a falar para você o seguinte: o padrão que você tem estipulado é o padrão que você tem vivido. E como resultado disso, você vai ser alegre e seguro. Você não vai ter dúvida de salvação. Porque aquilo que você programou a sua consciência para ser é aquilo que você está vivendo. Agora, o que acontece quando um cristão, ele programou a sua mente, a sua consciência, com a palavra de Deus? Ele lê a palavra de Deus durante anos, mas de repente ele começa a viver em desacordo com ela. O que você acha que a consciência começa a fazer com ele? Ela começa a acusar, gerando medo, tristeza e, consequentemente, insegurança de salvação. Porque você programou a sua mente com um padrão, a palavra de Deus. Você sabe o que você deveria fazer, mas você simplesmente não faz. Como resultado disso, o que vai produzir? Insegurança. Medo. É natural isso como resultado. Nós vemos isso na vida de Davi, quando ele experimentou esconder o pecado na sua vida. No Salmo 32, versículo 3 e 4 diz: enquanto recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Por que Davi experimentou um cenário tão triste como esse? Porque ele tinha aprendido a lei de Deus, mas estava vivendo em rebeldia a ela. Ele estava escondendo pecado na sua vida. Se esse quadro aqui fosse analisado pela medicina moderna, seria dito que Davi estava enfrentando um quadro de estresse, mas hoje mais comum sendo dito como depressão. Eu não estou dizendo que sempre é, mas em alguns casos, o pecado faz isso. Você programou a sua mente com um padrão e você vive de acordo com outro padrão. Como consequência, você não vai ter alegria, você não vai ter satisfação, você não vai ter prazer, porque a lei de Deus foi colocada no seu coração, mesmo que você creia nele ou não. E você vai ter satisfação se você realmente viver de acordo com ela. Agora, embora um cristão, gente, não possa perder a sua salvação, nós vimos já a respeito disso até na classe de novos membros recentemente. Uma vez salvo, sempre salvo. Essa é uma das maiores maravilhas que nós podemos ter doutrinariamente como cristãos. A certeza da nossa salvação. Mas um cristão não pode perder a salvação.
mas ele pode perder a sua segurança de salvação. Pois a sua segurança não está baseada somente naquilo que ele crê, mas também naquilo que ele faz. E se ele vive em desacordo com a palavra de Deus, a consciência que ele tem vai o acusar por estar vivendo no pecado e, consequentemente, ele vai se sentir inseguro por causa do padrão no qual ele tem vivido. Afinal de contas, ele vai estar vivendo em desacordo com tudo aquilo que ele aprendeu na palavra de Deus. Ele vai estar vivendo em desacordo a todos os preceitos da palavra de Deus. Ele vai estar vivendo em inconformidade com ela. E como resultado disso, vai ser gerada insegurança. A consciência, então, irmãos, ela é um sistema de alerta da alma, dado por Deus, para confrontar as pessoas em seu pecado. Nós podemos aplicar a consciência como a dor. Para que serve a dor no nosso corpo? Às vezes a gente não gosta de sentir dor, né? Mas a dor é um aliado. A dor mostra o quê? Que tem um problema. Se você sente uma dor, um problema existe. Se essa dor é persistente, fibromialgia, né? É um problema. Então você tem que fazer o quê? Investigar. Porque a dor, ela é um mecanismo que alerta o corpo, informando que há um problema físico. O que é a consciência? A consciência é um mecanismo que alerta problemas espirituais. Agora, irmãos, a consciência ela não é infalível. Não confie 100% nela. Por quê? Porque a consciência ela vai reagir de acordo com a maneira como ela foi programada. Muitas pessoas vivem assim. Olha, eu me sinto em paz, então eu vou fazer porque eu estou em paz. Mas paz baseada em quê? Em qual conceito? Na palavra de Deus ou no que você acha? A Bíblia, ela dá o padrão. E quando você programa a sua vida de acordo com a sua consciência, de acordo com a palavra de Deus, você vai desfrutar de uma consciência que vai ser o seu melhor aliado. Agora, se você programar uma consciência baseada em engano, em erro, a sua consciência vai ser o quê? Enganosa e errante. Por isso que ela não é infalível. Por isso que é crucial, se você é um cristão, que você medite na lei de Deus de dia e de noite. Não é por capricho que a gente fala que você, como cristão, tem que ler a Bíblia, gente. Não é por capricho que a gente fala que você tem que ler bons livros cristãos, bons autores. Porque nós sabemos que dessa maneira você vai estar fazendo o quê? Programando a sua consciência e ela vai reagir de acordo com a maneira como ela foi programada. O salmista diz no Salmo 19, versículo 7 a 9, as seguintes palavras: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que a Bíblia faz conosco, irmãos? Ela nos restaura. Você está quebrado? Você precisa de conforto? Você precisa de consolo? Você precisa de restauração na alma? Sabe onde você vai encontrar? Na palavra de Deus. Ela é suficiente para restaurar-nos. É nela que nós devemos buscar consolo. É nela que nós devemos buscar abrigo. É na palavra. Mas além disso, diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quem aqui não quer ser sábio, não é? Quer ser sábio? Você nunca será enquanto você não aprender a meditar na lei do Senhor. Você tem que buscar na palavra essa sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você precisa de alegria? Busque alegria onde? Na palavra do Senhor. É lá que você vai encontrar consolo. É lá que você vai encontrar restauração. É lá que você vai encontrar alegria para o seu coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ou seja,
vai te ensinar, vai te mostrar a enxergar coisas que vocês não têm enxergado. É a Bíblia que faz isso. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Irmãos, é a lei de Deus que, fortalecida pelo Espírito Santo, leva as pessoas a reconhecerem a sua pecaminosidade e levam elas até o arrependimento para a salvação. É só assim que elas são capazes de ver a verdadeira miséria na qual elas estão. Você pode chegar para alguém e falar, olha, você precisa de Cristo. Mas se o Espírito Santo mesmo, a palavra de Deus não mostrar isso, ela nunca vai perceber a sua necessidade. Porque ela está cega. O pecado a cega. Por isso que é fundamental que nós meditemos na palavra. Para que nós possamos programar a nossa mente para reagir de acordo com a palavra. Porque é ela que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós somos salvos, irmãos, a culpa que a lei nos condenava, ela desaparece. E nós começamos a desfrutar da graça de Deus que nos perdoou. Você já desfrutou, já agradeceu hoje pela graça de Deus que perdoou você como pecador? Irmãos, uma das bênçãos maravilhosas que nós recebemos na nossa salvação é uma consciência limpa. Hebreus 10, 19 a 22 diz, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Irmãos, então, se antes da salvação a nossa consciência nos acusava, após a salvação a nossa consciência foi purificada. E a tristeza que nós sentíamos, ela é transformada em alegria. O medo que o ser humano sente, e muitas vezes nem sabe porquê, é substituído por esperança. A ansiedade é substituída por paz. Tudo isso é fruto da salvação. É o que a salvação traz para nós. Mas o apóstolo João, irmãos, reconhece que até mesmo cristãos verdadeiros podem lutar com a segurança da sua salvação. Até mesmo cristãos verdadeiros podem ter dúvidas se são mesmo salvos. E certamente ao ler a carta de João, essa dúvida pode surgir. Pode gerar essa insegurança quando você lê a carta de João. E por isso que João escreve essas palavras aqui. Para encorajar os crentes a avaliarem as suas vidas, a fim de que eles possam ter convicção sobre a sua verdadeira condição espiritual. E quando você fizer isso, e a sua convicção for estabelecida, quando você alimentar a sua consciência com as informações corretas da palavra de Deus, Ele quer que você entenda que as evidências que você vai encontrar na sua vida são marcas de que você verdadeiramente tem a salvação. E no verso 19 ele diz, e nisto conheceremos que somos da verdade. Nisto o quê? Tudo o que ele falou antes. O que ele disse antes? Ele falou a respeito do amor fraternal. Lembra que ele terminou de falar disso no versículo 18? Então o que significa quando ele fala nisso conheceremos que somos da verdade? Significa que João está falando, quando você olha para a sua vida, quando você sonda o seu coração,
Você tem um desejo de obedecer à palavra de Deus? Porque é isso que ele disse no versículo 4 até o versículo 10. Que um cristão terá um desejo de ter uma vida justa diante de Deus. Quando você olha para a sua vida, você consegue reconhecer nela um relacionamento de amor sacrificial pelo povo de Deus? É isso que ele disse no versículo 11 a 18. Então, essas são as provas que vão mostrar se você verdadeiramente é salvo. Se você está na verdade. Isso significa que a segurança de salvação vem quando eu creio no que a Bíblia diz, mas num nível mais prático, essa crença deve resultar num desejo de viver uma vida justa e também amar e servir os meus irmãos. Essas qualidades só estarão presentes na vida daquele que crê. Sabe por quê? Porque são qualidades dadas por Deus. E quando essas qualidades estiverem presentes na sua vida, sabe o que vai acontecer? Versículo 19. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Isso significa que, embora, irmãos, um dia nós vamos nos apresentar na presença de um Deus todo-poderoso, um Deus que é absolutamente santo, o cristão, ele pode acalmar o seu coração e estar na presença de Deus com confiança. Você consegue imaginar isso, irmãos? Você não precisa temer a Deus. Apesar de que grandes personagens nas Escrituras tiveram um grande temor quando entraram na presença de Deus. Você lembra o que Moisés fez quando ele chegou a olhar a Deus? Tampou o seu rosto. O que Ezequiel e Isaías disseram quando viram a Deus? Eu sou um homem impuro. Eu habito com um povo impuro. Eu vou morrer. Por quê? Porque viu a Deus. Contemplou a santidade de Deus. Eles temeram. Pedro, após testemunhar um dos milagres de Jesus, ele se prostra aos pés do Senhor e ele diz: Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. E os companheiros de Tiago, seus companheiros Tiago, João, quando eles veem o monte da transfiguração, quando Cristo se mostra a sua glória, todos eles ficaram aterrorizados. Irmãos, estar na presença de Deus pode ser algo aterrorizante se você não crê na graça de Deus. É por causa da graça de Deus que nós temos segurança de salvação. E por causa dessa graça, Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a Bíblia deixa claro que nós temos paz com Deus, mas mesmo tendo um relacionamento de paz com Deus, o cristão ainda assim pode se sentir culpado diante de Deus. E por isso que João escreve o versículo 20 do capítulo 3. Olha o que diz lá. Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que ele está querendo dizer com isso aqui, irmãos? É que se Deus declarou que todos os cristãos são justos em Cristo, se em Cristo nós somos justificados, isso significa que eu sou justo, mesmo quando eu não sinto que eu sou justo. Já aconteceu isso com você? Fala, não, como Deus pode me amar? Como Deus pode falar que eu tenho paz com Ele? Eu não me sinto assim. Olha, o pecado faz isso com a gente, irmãos. O pecado tenta nos acusar. Satanás tenta fazer isso com a gente. Tenta colocar no campo da dúvida uma interrogação para que nós nos tornemos ineficazes na sua obra. E ele começa a te cutucar. O pecado muitas vezes é dessa forma, ele se apresenta como um belo presente embrulhado. Olha, você precisa ter isso, se você não tiver isso, é igual o comercial do Polishop, sabe? Super Sliders, Blasters, não sei o que lá.
Se você não tem aquilo, a sua vida é um lixo. Você precisa ter aquele produto. Depois que você compra, você descobre o quê? Que não precisava ter. O pecado é dessa forma. Eu preciso, olha, eu tenho que fazer. Eu só vou ser realizado se eu cometer esse pecado. Mas depois que você comete, você se sente como? Acusado. Porque você foi em inconformidade com a palavra de Deus. E a sua consciência começa a te acusar. E o pecado Satanás tende a usar o seu pecado para te acusar dizendo: como você pode dizer que é cristão? Olha o que você acabou de fazer. Você vai para a igreja domingo ainda? Se fosse eu, não ia mais. Eu abandonava tudo, eu deixava tudo, chutava o balde, abandonava tudo. Até mesmo um cristão pode ter pensamentos como esse. Agora, quando você olha para a sua vida e você vê os elementos que um cristão deve ter, de acordo com o que João tem colocado na sua palavra, mesmo quando você não se sente justo, saiba que você é justo. Porque é isso que a Bíblia diz. Paulo declarou em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele também disse no mesmo capítulo que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso significa que Deus conhece todas as suas falhas. Na verdade, Ele conhece as suas falhas melhor do que você mesmo. Nem você sabe o quão falho você é, mas Deus sabe. E mesmo assim, Ele te perdoou. Por quê? Porque você colocou a sua fé em Jesus Cristo. Por isso, mesmo quando um cristão peca, mesmo que a consciência desse cristão o acuse e o leve a duvidar, quando você olha para a sua vida e você procura lá, não o dia que você fez a oração, sabe? Não o dia que você foi batizado, mas você começa a confrontar a sua vida ao molde do que deve ser um cristão apresentado por João. E você encontra lá obediência à palavra. Você encontra lá amor pelos irmãos. Você encontra lá submissão à palavra de Deus. Você pode tranquilizar o seu coração sabendo que você é salvo, mesmo que você ainda peque. E mesmo que o seu pecado, ele continue acusando a sua consciência. E nós podemos fazer aquilo que Pedro fez. Pedro havia pecado e Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me amas? E ele responde na primeira vez: sim. Na segunda vez, ele só responde sim. Mas na terceira vez ele diz o quê? Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele apelou para o conhecimento geral de Deus. Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente. E Ele sonda os nossos corações. Ele diz: o Senhor sabe que eu te amo. É isso que nós temos que fazer diante de Deus, irmãos. Quando nossa consciência nos acusa, mas quando a palavra de Deus nos mostra que nós temos sim fruto de salvação presente nela, não dê atenção ao seu coração, mas dê atenção à palavra. E através disso, você pode ter confiança de salvação. Segundo benefício que o cristão desfrutará ao praticar o amor verdadeiro, orações respondidas. Olha o que diz o versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ou seja, quando o coração não mostra que nós estamos vivendo em desacordo com a palavra de Deus, isso vai trazer o quê? Segurança de salvação. Quando nós andamos corretamente diante de Deus, o medo e a insegurança dão lugar à confiança. E essa confiança faz com que os crentes entrem na presença de Deus através da oração, certos de que Deus responderá. Olha o que diz o versículo 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Por quê? Guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Por isso que a gente sempre pergunta, quando chega alguém
que está passando por dúvida de salvação, que está passando por um tempo de tristeza ou afastamento de Deus, por as mais variadas razões, eu sempre pergunto duas coisas. Como está a leitura das Escrituras? E como está o seu tempo de oração diante de Deus? Na maioria das vezes, essas duas coisas têm sido levadas de maneira deficiente. E quando você faz isso, qual vai ser o fruto? Insegurança. Agora, quando você ora e alimenta a sua vida com a palavra de Deus, você pode ter certeza que aquilo que nós pedimos, dele recebemos. Claro que isso não significa que Deus atende todos os nossos caprichos. Na verdade, a maior parte das coisas que nós pedimos, nós não precisamos. Dá tudo aquilo que seu filho pede para você e você vai ver o que você vai criar. Um monstrinho. Eu não sei o que acontece, mas você coloca nesses canais infantis, Discover Kids, passa 5 minutos de desenho e 20 minutos de propaganda. E minha filha quer tudo o que apresenta lá. Todos os brinquedos. Pai, eu quero esse. Não, agora eu quero aquele. E ela tem um cofrinho, que a gente vai alimentando esse cofrinho. E eu acho que ela não tem noção do quanto tem no cofrinho. E ela fala que ela quer esse, ela quer aquele, ela quer todos. E ela vai comprar com qual? Eu falo, você quer com qual dinheiro você vai comprar? Com o meu cofrinho. Eu falo, nossa, então o seu cofrinho deve ter muito dinheiro lá dentro, né? Deus não cria filhos mimados. Ele não dá aquilo, só o que nós queremos por capricho. Mas nós temos a certeza, irmãos, que Deus responde todos os nossos pedidos de acordo com a sua vontade soberana. Quando nós realmente estamos na palavra de Deus, nós oraremos assim como o Senhor orou. Como o Senhor orou? Mateus 26:39 diz, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus estava em agonia antes da sua morte. Mas ele continua dizendo, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A sua oração deve ser diante de Deus dessa mesma forma. Senhor, esse daqui seria o meu desejo. Mas se não é o melhor que o Senhor tem para mim, tire de mim. Não faça o meu desejo, mas faça o que o Senhor quer. Cumpra-se na minha vida a sua vontade. Versículo 42 ele fala, Cristo, tornando a retirar-se, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Irmãos, quando o cristão ora, ele não está tentando manipular a Deus. Eu conversei com uma pessoa uma vez e essa pessoa disse isso. Peraí, quando vocês oram, vocês estão fazendo como um gênio, usando Deus como um gênio da lâmpada? Você vai lá, fala, Senhor, eu vou orar e Deus vai lá e responde, você está manipulando Deus, é isso? Está manipulando Deus para fazer a sua vontade? É isso que você faz quando vocês oram? Eu falei, não. Sabe o que nós fazemos quando nós oramos? Nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância. E sabemos que o único que pode fazer alguma coisa para mudar aquela situação é o Deus que tudo pode. Isso é oração. Não é você tentar manipular a Deus para fazer aquilo que você quer. Mas você se submeter e falar, Senhor, eu não sou nada. Eu sou incapaz. Mas o Senhor pode todas as coisas. E eu, na minha incapacidade, recorro ao Senhor que é soberano e poderoso. Isso é oração. Por isso que nós estamos dedicando mais tempo de oração na quarta-feira. E é interessante que algumas vezes eu ouvi, os crentes vão deixar de vir na quarta-feira porque está tendo mais tempo de oração. Eu digo para você, os crentes não. Crente não vai deixar de vir na quarta-feira porque tem mais tempo de oração. Mas joio vai. Porque joio não tem vida de oração. Lobo não tem vida de oração. Só ovelha, só trigo. E nós vamos passar cada vez mais tempo em oração. Porque a Igreja Batista Nova Vida, os membros dessa igreja, reconhecem que são incapazes diante de Deus. Para qualquer coisa. E nós precisamos clamar a Ele. Porque Ele concede todas as coisas, aquilo que nós pedimos de acordo com a sua vontade.
Por isso que nós dedicamos tempo. E vamos continuar dedicando. Afinal de contas, se eu fosse parar de fazer alguma coisa porque as pessoas não gostam, nem pregação a gente tinha mais na igreja. Porque, em geral, as pessoas não têm prazer na palavra de Deus. Elas querem o quê? Pastor, chega lá, lê 2 versículos, ora e manda a gente embora para casa só para viver o resto da semana. Talvez faria de você feliz. Mas faria você perder a sua fé muitas vezes, porque você não tem fundamento, base. Não, seria tão fácil chegar aqui e falar um monte de abobrinha e mandar você embora. Economizaria pelo menos de 20 a 25 horas da minha semana, que é o tempo que demora para ser feita uma mensagem. Mas eu sei que não é para isso que eu fui chamado. Eu sei que não é isso que vai fortalecer a sua fé e te dar confiança de salvação. Então, quando o cristão ora, ele está mostrando a sua dependência de Deus. E como salvos, irmãos, nós podemos chegar diante do Deus. Já pensou nisso? Nós podemos chegar diante do Deus Todo-Poderoso, em oração, com confiança e certos de que Ele prometeu suprir cada uma das nossas, não vontades, mas necessidades. Por isso que quando nós desfrutamos do amor mútuo, que mostra que nós somos salvos, isso vai resultar em segurança de salvação e, em segundo, em orações respondidas. Terceiro benefício que o cristão desfrutará ao praticar o verdadeiro amor dentro da igreja: a habitação do Espírito Santo. Olha o que diz, versículo 23 e o versículo 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Continuando. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O termo traduzido por permanecer aqui no versículo 24 é uma das palavras favoritas que João usa para se referir à salvação. Volta lá no capítulo 2, versículo 6, para você ver o que ele diz. Ele usa a palavra permanecer como um sinônimo de salvação. 2:6 ele fala: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Permanecer aqui é sinônimo de quê? Salvação. Capítulo 2, versículo 10, desce um pouquinho, olha lá. Aquele que ama a seu irmão, faz o quê? Permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Capítulo 3, vai lá no capítulo 3, no versículo 6. Diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Essa vida compartilhada que nós temos com Deus, irmãos, só é possível por causa do Espírito Santo que habita no cristão. Capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz lá. Como João toca nos mesmos assuntos várias vezes, lá no capítulo 4 ele vai falar de novo. Ele fala: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. Irmãos, sem dúvida, um dos grandes mistérios da salvação é compreender como Deus, na pessoa do Espírito Santo, pode habitar em seres humanos tão frágeis e pecadores como eu e como você. Como pode isso? Sem dúvida, é um mistério difícil de entender, mas é uma bênção maravilhosa para se desfrutar. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. É o Espírito Santo que nos dá vida.
quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Tito 3,5 diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do quê? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos coloca no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos dá dons para que nós usemos na obra dele. É o Espírito Santo que nos ilumina e nos dá entendimento para que quando nós lemos a Bíblia, nós possamos entender o que ela está falando. É o Espírito Santo que faz isso. Irmãos, o Espírito Santo faz tanto por nós que a Bíblia diz que ele nos auxilia até a orar, intercedendo por nós. Romanos capítulo 8, 26 e 27 fala: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Irmãos, o Espírito Santo traduz para Deus aquilo que nós estamos dizendo. É como se você estivesse orando e entre você e Deus tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo está olhando assim: o que é que você está falando? Fala que eu estou ouvindo. Aí chega para Deus e fala: não é bem assim não. Ele não sabe o que ele está falando não. Deixa eu traduzir. O que ele precisa mesmo é isso e isso. Que nós não sabemos nem orar como convém, irmãos. O Espírito Santo é que nos dá essa capacidade. O Espírito Santo guia o cristão. O Espírito Santo dá certeza para o cristão de que ele é o Filho de Deus. Romanos 8, 15 a 16 fala: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito, percebe agora? Letra maiúscula, está falando de quem? Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, letra pequena, nosso espírito, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Por isso que um não convertido nunca terá certeza de salvação, porque não tem o Espírito de Deus. E eu sempre digo isso para algum cristão que está lutando com dúvida de salvação: ore, porque o próprio Deus testifica com o Espírito Santo, no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. A salvação, irmãos, não é meramente uma oração que você faz. É um estilo de vida que exige disposição para obedecer ao Senhor a todo custo e amar o povo de Deus. E quando nós somos salvos e vivemos em obediência, nós desfrutaremos das bênçãos que isso traz. E quais são as bênçãos que isso traz? Segurança de salvação, orações respondidas e a habitação do Espírito Santo. Incline sua cabeça e vamos terminar em oração. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque ela nos mostra aquilo que o cristão deve ser. Ela nos mostra como um verdadeiro cristão deve andar. E através disso, nós podemos confrontar as nossas vidas com o padrão que o Senhor tem colocado. E quando esse padrão se encaixa nas nossas vidas, isso vai resultar em alegria.
Mas muitas vezes o pecado, o inimigo ainda tenta nos acusar, colocando dúvidas com relação a ela. Mas, ó Pai, o Teu Santo Espírito que habita em nós, nos mostra que quando nós temos frutos presentes na nossa vida, isso significa que a nossa decisão foi verdadeira. E mesmo quando o nosso coração nos acusa, nós não devemos dar atenção para a nossa consciência, o nosso coração, mas nós devemos ficar apegados à Sua palavra e às promessas dela. Eu rogo ao Senhor, ó Pai, que se nós tivermos pessoas aqui que ainda não conhecem ao Senhor, que possam entregarem as suas vidas a Ti. E que possam desfrutar desse privilégio maravilhoso que é ter a certeza de que pertencem ao Senhor. Ter a certeza de que são filhos de Deus. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de perguntar, será que tem alguém aqui nessa noite que fala, pastor, eu quero cada vez mais desfrutar das bênçãos da vida de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho lutado em alguns momentos com a questão de insegurança de salvação. Eu tenho abandonado a oração. Mas nessa noite eu tenho reconhecido a minha falha. E eu quero me aproximar de Deus. Meu coração tem me acusado, a minha consciência tem me acusado, porque eu não tenho vivido de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Mas nessa noite, eu quero me submeter a ela. Se você está aqui nessa noite tomando essa decisão, levante sua mão para que nós possamos orar juntos. Fala, pastor, ore por mim. Eu quero gozar dos privilégios da certeza da salvação. Pastor, ore por mim. Eu não quero lutar com essa dúvida. Amém. Amém, amém, amém. Talvez você está aqui e fala, pastor, a razão da minha insegurança é porque, na verdade, eu nunca depositei a minha fé em Cristo. Se essa é a sua condição, não vá embora sem conversar com a gente. Nós teremos o maior prazer em abrir as Escrituras e mostrar para você como você pode ter a certeza, não é possibilidade, é certeza de vida eterna. Eu convidar todos vocês a se colocarem em pé. Nós vamos terminar cantando. Eu vou convidar o Natan para chegar até a frente. Nós vamos cantar, depois o Natan vai terminar com uma palavra de oração. Somente primeira estrofe e no 76, hino de louvor 3. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esse dia. Obrigado por esse culto que tivemos hoje, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, sair daqui edificados pela Tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos ter confiança plena no Senhor, que aquelas pessoas, ó Pai, que estiverem na dúvida a respeito da salvação, que possam, ó Pai, entregar suas vidas, Senhor Deus, de acordo com a Tua palavra, que possam meditar, Senhor Deus,
nas Escrituras, que possam entender, ó Pai, a necessidade que tem de ter a certeza da salvação, que possam, Pai, sair daqui hoje, Senhor Deus, com a vida transformada, Senhor Deus, tendo certeza que um dia estará contigo nos céus. Aqueles que nunca depositaram a sua fé em Cristo também, que possam entregar suas vidas, Senhor Deus, neste dia, para que nós, ó Pai, um dia possamos todos estar juntos contigo no céu, te glorificando e exaltando seu santo e excelso nome. Te peço, Senhor, nos conceda uma boa semana, uma semana abençoada na tua presença, cuidando também de todos aqueles que têm necessidade, ó Pai, de saúde, que o Senhor conhece cada um. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor Deus, dando saúde para que eles possam estar conosco aqui novamente. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.